Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião, arqueologia, enfim, são assuntos que gravitam em torno da palavra de Deus. Você pode perceber que eu não estou no melhor estúdio, no melhor dos cenários, eu estou num quarto de hotel. Eu e Laura tiramos essa semana de férias, merecidas férias, mas eu não poderia deixar o meu compromisso semanal com vocês aqui de lado. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui do hotel mesmo, e eu espero que o conteúdo dele prenda você e acabe excusando qualquer ambiente de estúdio que não é o ideal, principalmente em termos de voz, de microfone, de luz, iluminação. Então eu queria pedir a gentileza de vocês se atentarem ao conteúdo mais do que ao formato dele, tá bem? Bem, com relação aos últimos debates que houve na semana aí sobre heresia, o que não é heresia, seita, se é seita, não é, uma palavra, uma expressão que ficou muito recorrente em vídeos, em postagens, em twitters e até em comentários ali nos vídeos, foi a expressão latina sola scriptura. E eu falei, será que todas as pessoas sabem plenamente o que significa sola scriptura? Ou apenas uma palavra que vai sendo repetida assim a esmo, porque escutou, achou bonito e entende que sola scriptura é somente a Bíblia. Então, eu sou sola escritura, e não está errado falar isso. Mas você conhece as implicações desse termo, dessa expressão, porque não é um termo, são duas palavras? Você conhece a origem da expressão sola escritura, de onde ela veio, como aplicá-la, quais são as limitações dela, se há que existem limitações? Como é que a gente pode identificar uma heresia à base do princípio de sola escritura? Há distorções do conceito? Então, eu quero aqui apresentar para vocês uma aula sobre o sola escritura, de onde ela surgiu, o que ela significa, como é aplicada nas diferentes igrejas. Então vamos lá. Em primeiro lugar, muitos princípios dos reformadores, porque o sola escritura começa ali com os reformadores, não a expressão exatamente, porque ela vai ser um pilar da reforma muito tempo depois de Lutero, mas já com Lutero, em 1517, quando em Wittenberg ele prega as 95 teses contra a teologia católica do seu tempo, Lutero já colocou o embrião do sola scriptura, tá certo? Naquela época, o catolicismo tinha como base, aliás, até hoje, não somente a Bíblia, mas a Bíblia, os concílios e a tradição da igreja, e até aquilo que o Papa fala ex cátedra da sua cadeira de Papa, é interpretado pelo catolicismo como divina palavra de Deus. Então Lutero, para contra-argumentar isso, ele disse, olha, na verdade devemos medir a doutrina apenas pela Escritura, não por concílios, por papas. Ele chegou até a dizer que o provinciano, munido da Bíblia Sagrada, tem mais poder do que o Papa com todos os seus concílios. A argumentação católica, para você entender na época, seria a seguinte: a Bíblia não fala nada de sola escritura. A Bíblia não traz esse conceito. De fato, a expressão sola escritura, que é latina, só a escritura, seria a tradução, ela não está na Bíblia. Mas nós devemos entender que, mesmo que aquela palavra ou aquela expressão não estejam na Bíblia Sagrada, o conceito daquilo pode estar. Por exemplo, se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar a palavra trindade na Bíblia. Mas o conceito da trindade está na Bíblia. Ficou claro isso para vocês? Então eu vou ler algumas passagens que mostram que o conceito de sola escritura está na Bíblia Sagrada, mesmo que a expressão não apareça ali. Vamos a Atos, capítulo 17, versículo 11, quando fala-se dos bereanos. Atos 17, versículo 11, diz assim, vou ler para vocês aqui. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando a Escritura todos os dias para ver se as coisas eram assim de fato. Ou seja, aqueles membros da igreja cristã de Bereia, quando receberam a mensagem dos apóstolos, a primeira coisa que eles fizeram para confirmar se aquela se aquela mensagem era de Deus ou não era de Deus, foi examinar as Escrituras, que na época, é claro, seria aquilo que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, porque os evangelhos ainda estavam sendo escritos, as cartas de Paulo ainda estavam sendo escritas, o Apocalipse não tinha sido escrito,
nem o Evangelho de João, mas eles examinavam o Antigo Testamento. Lembra que Isaías também falava, né? A lei é o testemunho. É assim que um profeta de Deus deve falar. A lei é o testemunho. Outra passagem que nós temos dessa vez de Paulo é 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, onde Paulo também expressa aqui o conceito de sola escritura. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isso. Abre aspas. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se enche de orgulho a favor de um em prejuízo do outro. Não ultrapasse o que está escrito. Então, é sola escritura. Está escrito quando é usado na Bíblia, assim é uma expressão técnica para estar escrito na palavra de Deus, tá bom? É que eu posso falar o seguinte, olha, está escrito no documento do governo isso, mas isso eu falando em português hoje. Naquela época, quando se usava a expressão está escrito, referia-se à Escritura Sagrada. Mais um texto aqui para vocês, agora de Jesus. Marcos, capítulo 7, versículos 6 a 9. Marcos, capítulo 7, versículos 6 a 9. Diz assim, olha. Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E aqui Jesus estava justamente condenando a interpretação, especialmente dos fariseus e dos anciãos do seu tempo, que queriam outra fonte de doutrina além da Escritura Sagrada. Eu explico a você por quê. Na época de Jesus, o rabinismo do Segundo Templo já estava desenvolvendo, e, aliás, isso já vinha desde o período pós-cativeiro da Babilônia, eles estavam desenvolvendo aquilo que chama-se de Pkei Avot, a tradição dos pais. Então, muita coisa eles diziam não porque estava na lei de Moisés ou nos Salmos, mas é porque era a tradição dos pais. Por exemplo, quando Jesus diz para eles assim, ouvistes o que foi dito, amai o vosso próximo e odiai vossos inimigos, na Bíblia não fala em lugar nenhum para odiar o inimigo. Aquilo que Jesus está expressando é a tradição. Tanto é que se você olhar em Mateus capítulo 5, quando Jesus fala da palavra de Deus, Jesus fala está escrito. Tá certo? Por exemplo, em Mateus 4, quando Jesus vai combater as falácias do diabo, ele diz assim, também está escrito. Mas quando Jesus vai falar da tradição judaica, ele diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos. Não está escrito. Então, olha bem, Jesus não falou assim, ouvistes o que está escrito, ouvistes o que foi dito. Porque eles estavam participando da tradição dos pais. Mesmo que eles pegassem uma parte da Bíblia, eles ampliavam essa parte com a tradição dos pais. Por exemplo, aqui em Mateus capítulo 5, versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, aqui é Bíblia, tá certo? E ainda, quem matar está sujeito ao julgamento. Opa, aqui já teve o acréscimo da tradição dos pais. Tem outra que ele fala aqui também com relação ao ódio, quer ver? Olha aqui, olha. Amai o inimigo e odeie o seu inimigo, tem essa expressão aqui também que Jesus fala bem claro. Ou seja, foi dito aos antigos aquilo que está na Bíblia Sagrada e eles acrescentaram com algo que não estava na Bíblia Sagrada. Achei aqui, ó, Mateus capítulo 5, versículo 42. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Olha, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Quando a gente vai a Levítico capítulo 19, verso 18, a gente encontra algo diferente. Levítico 19, verso 18. Levítico 19, verso 18. Olha aqui o que diz na Bíblia. Não procurem vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Você percebeu? Aqui não diz ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. A Bíblia só fala ame ao seu próximo como a si mesmo e não procure vingança. Mas quando Jesus cita isso no Novo Testamento, ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie seu inimigo.
A Bíblia não fala odeie seu inimigo. Então aqui Jesus estava mostrando como a tradição dos judeus pegava uma passagem bíblica, ampliava algo que não estava ali, e aquilo servia de fonte doutrinária para o povo judeu da sua época. E Jesus condenou isso. Jesus falou, olha, fiquem apenas com o que a Bíblia fala. Depois essa tradição vai se desenvolver e se transformar no Talmud, que hoje é uma tradição judaica muito forte para estabelecer todo o comportamento do judeu. Tá bem? Então Lutero, quando ele foi convocado na dieta de Worms, isso foi em 1521, ele fez uma declaração que ele só mudaria a opinião dele se fosse mostrado pela Bíblia. Eu copiei essa declaração dele aqui para mostrar para vocês, deixa eu ver, tá aqui, ó. Lutero falou assim, a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão clara, minha consciência estará cativa da palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar de nada, pois ir contra a consciência não seria certo nem seguro. Deus me ajude. Aqui estou, não posso dizer outra coisa. Então, Lutero deixou bem claro ali que ele se fundamentava na Bíblia. Agora, não era bem esse conceito de sola escritura que foi se desenvolvendo mais adiante. Eu vou explicar, calma. Lutero era bíblico. Mas eu estou explicando que o conceito de sola escritura ele foi se tornando mais desenvolvido, mais claro. O que o protestantismo queria dizer com sola escritura? Lutero, por exemplo, ele deixava claro que o sola escritura não significava que é solo escritura. Eu vou explicar para você a diferença. Imagine duas frases em latim. Sola escritura, somente a escritura. Solo escritura, somente a escritura. Então, qual a diferença de um para o outro? No português é difícil, porque a tradução de ambos é a mesma coisa. Só que quando você fala sola escritura em latim, você quer dizer que a doutrina só pode ser extraída da Bíblia. O sola tem um sentido de procedência, apenas a partir da Bíblia. Esse é o sentido de sola escritura. Agora, solo escritura significa apenas da Bíblia e nada mais. Tá certo? Apenas da Bíblia e nada mais. Qual a diferença de sola para solo escritura? Eu vou dizer para vocês. Por exemplo, se eu disser assim, eu estou num hotel agora. Eu estou mesmo num hotel. Esse barulho que vocês ouviram às vezes é avião passando, que eu estou perto de um aeroporto. Isso é verdade ou é mentira? É verdade. Se eu disser para vocês, estou vestindo uma camiseta preta, isso é verdade ou é mentira? É verdade. Mas isso veio da Bíblia? Não. Qual versículo da Bíblia está confirmando que realmente eu estou de camiseta preta? Nenhum. Então, nesse caso, há verdades que não vêm da Bíblia. Perceberam? Eu não preciso estar inspirado por Deus para falar uma verdade. Estou de camiseta preta. Não teve nenhum ato profético aqui. Eu estou perto de um aeroporto, num hotel. Não há nenhum ato profético aqui. Mas é a pura verdade. Mas essa verdade, eu vou até falar de maneira redundante, por mais verdadeira que seja, ela não pode ser uma verdade doutrinária. Então, a sola escritura significa que ela é a fonte das verdades doutrinárias. O solo escritura seria quase que uma idolatria da Bíblia. Eu só aceito o que está na Bíblia, mesmo fora de doutrina. Mesmo uma coisa que não seja doutrinária, mas se está na Bíblia, eu só aceito lá. Por exemplo, se Jesus falou assim, para reunir os seus escolhidos dos quatro cantos do céu, dos quatro cantos da terra, então é porque a terra é quadrada mesmo. Muitos terraplanistas pegam esses textos para falar assim, não, a Bíblia é a única que traz verdade. Mas a terra ela é global, ela é uma bola achatada nos polos. Não, ela é quadrada porque a Bíblia fala dos quatro cantos da terra. Bola não tem quatro cantos. Então, é a diferença de sola escritura para solo escritura que Lutero já combateu. O solo escritura, que é quase uma idolatria da Bíblia Sagrada, por mais que ele fale que ele não aceita nada, ele não consegue ver de outra maneira, ele acaba distorcendo o sentido espiritual da Bíblia. Por exemplo, os fariseus da época de Jesus eram muito firmados nas Escrituras quando faziam declarações, eles eram doutores em Escritura. Mas quando o Messias veio, eles não conseguiram perceber aquela verdade espiritual que as Escrituras estavam apontando. Tanto é que Jesus falou o seguinte, olha, vocês
examinam as Escrituras porque dizem ter nelas a vida eterna. Nesse ponto vocês estão corretos. Mas elas testificam de mim e vocês não estão conseguindo me perceber. Então, pessoas que idolatram a Bíblia, que produzem uma bibliolatria, ele pode até ser bíblico, mas de uma maneira distorcida. E ele não consegue enxergar, por exemplo, algo espiritual ali. Está claro para vocês o que eu estou construindo aqui? Agora, mais uma vez, para explicar o conceito de Lutero do sola escritura, que você não vai ficar só com a Bíblia, você tem que entender o trilátero luterano. O que é o trilátero luterano? Embora a tradição só venha da Bíblia, a Bíblia tem que ser interpretada pela própria Bíblia, número 1, pela tradição, número 2, e pela razão, número 3. Isso era Lutero. Por exemplo, até a confissão luterana, quando ela fala lá no livro de Concórdia, que é o livro do credo luterano, ele coloca duas palavras latinas, usa-se muito latim porque era o clássico na época de Lutero, né? Então você tem o quia, que é o porquê em latim, e o quatenus, que na medida em que, e expressa as verdades evangélicas oriundas do trilátero luterano, escritura, tradição e razão. Então, segundo Lutero, a escritura não é necessariamente um argumento contra a tradição. É um argumento contra doutrinas não bíblicas. Tá certo? Então, somente isso. Por exemplo, Lutero citava, às vezes, para embasar o seu pensamento, os pais da igreja. São aqueles escritores pós-bíblicos ali, como Tertuliano, como Irineu de Lyon, Policarpo e outros mais que eu poderia citar aqui. Lutero os cita. Lutero fala da tradição também. Então a questão do sola escritura aqui era nada que fugisse doutrinariamente de uma base escriturística. A metodista, a teologia metodista wesleyana já vai falar de um quadrilátero, porque eles falam da escritura, como Lutero, da tradição, da razão e da experiência espiritual. Então essas coisas aí devem fornecer ferramentas para eu poder entender a Bíblia. Sabe por quê? Aqui vem o primeiro problema do sola escritura. Então já ficou claro para vocês nesse preâmbulo que o sola escritura foi uma reação da Reforma Protestante no século XVI contra ensinos católicos que se baseavam em concílios, declarações papais, sínodos. Sínodo é diferente de concílio. O concílio é mais geral, é mais ecumênico, como eles falam, não no sentido de várias religiões, mas que pega várias áreas, e o sínodo é mais localizado. O que o Papa fala ex cátedra é doutrina, então a Bíblia estaria dentro desse bojo da tradição da igreja. E a Reforma Protestante dizia que não. Por exemplo, havia o ensino das indulgências, de venda de indulgências e outras coisas mais, lá de John Tetzel. É uma história que vale a pena você conhecer. Mas aí vem o primeiro problema teológico. Quando eu falo problema teológico, são perguntas que o teólogo vai fazendo à medida que algo é sistematizado. Todos os teólogos fazem perguntas. Então a primeira pergunta: o sola escritura é somente a Bíblia, literalmente? Se é só a Bíblia, então eu vou jogar fora todos os comentários bíblicos. O que eu faço dos pareceres teológicos? Qual o papel de Lutero, de Zwinglio, de Wesley, de Calvino, de Roger Williams, de Seymour nesse sola escritura? Porque aí nós temos uma questão, por exemplo, quando eu leio um entendimento calvinista da Bíblia, até que ponto eu posso dizer que eu estou sendo sola escritura? Será que eu estou sendo sola escritura ou eu estou concordando com a interpretação calvinista da escritura? Quando eu digo que eu sou pentecostal, eu estou sendo sola escritura ou eu estou concordando com a interpretação de Seymour, pioneiro lá da Azusa Street, sobre o dom de línguas que está na Sagrada Escritura? Tá certo? Porque, como eu falei, uma leitura calvinista do dom de línguas é uma interpretação calvinista do dom de línguas, ou mesmo uma interpretação luterana do dom de línguas, é diferente de uma interpretação pentecostal do dom de línguas. Então a pergunta que eu tenho que fazer é: até que ponto o sola escritura dispensa a interpretação de outra pessoa que não está na Bíblia Sagrada? Eu digo isso porque uma das coisas que são muito ditas é: vocês adventistas interpretam a Bíblia através de Ellen White. Ellen White é o filtro. Calma, não é bem assim.
Mas não adianta, para quem está com rancor, sempre vai falar que a gente está defendendo Ellen White, que tudo é através de Ellen White. Só que eu quero que você raciocine um pouco nessa questão que eu coloquei. Muitos seguidores de diferentes igrejas protestantes, até que ponto o sola escritura dele não seria mais correto ser denominado de eu concordo com o entendimento desse teólogo a partir do que ele leu, do que ele chama de sola escritura. Porque sola escritura pelo sola escritura, vamos jogar fora as institutas de Calvino, vamos jogar fora os textos, os comentários sobre os salmos de Martim Lutero, vamos jogar fora Agostinho, e Lutero até usou Agostinho muitas vezes, olha que interessante. Lutero, um dos paladinos aí do movimento de sola escritura, ele usou Agostinho como base para a sua compreensão de justificação pela fé em Paulo. Então, veja bem, Lutero leu Paulo, mas ele foi altamente influenciado pela teologia agostiniana, porque antes da sua mudança de vida, Lutero era um monge agostiniano. Então, até que ponto o sola escritura dispensa a interpretação de uma outra pessoa, que é um líder, por exemplo? É só isso que eu queria que vocês ponderassem. O Calvino também, quando leu o lado da predestinação, ele se inspirou em Paulo e muita coisa também em Agostinho, que você tem uma predestinação em Santo Agostinho de Hipona também. Então a questão é essa: qual é o papel de um líder, de um teólogo na interpretação da Bíblia Sagrada? Eu vou até dar um parecer católico para vocês. A Igreja Católica argumenta contra o lado protestante justamente isso. Vocês dizem de sola escritura, mas se não tiver a igreja para interpretar a escritura para o leigo, ele vai distorcer. É o que a Igreja Católica fala. E quando os protestantes dizem não precisamos da igreja para interpretar, eles falam não, então por que vocês falam de teologia luterana, teologia calvinista, teologia wesleyana? É porque vocês precisaram de um teólogo dessas igrejas para interpretar e dizer para vocês o que Paulo estava dizendo. Aí vocês concordam com a interpretação daquele teólogo e batem no peito falando assim: nós somos sola escritura. Quem discordar disso aqui não é sola escritura. E o outro teólogo que leu diferente? Agora é lógico que isso aqui dito sem critério, isso que eu acabei de falar, pode ser levado a uma distorção também, que qualquer coisa vale. Não, Pedro deixou bem claro que no fim dos tempos viriam falsos mestres com heresias diabólicas e que a gente deveria ficar atento contra isso. Jesus falou contra os falsos mestres. Então existe sim uma salvaguarda que devemos ter do que significa a Bíblia Sagrada e a doutrina bíblica. Mas disso eu vou falar mais à frente, tá bem? Outra questão que a gente tem que colocar aqui quando estamos trabalhando com sola escritura é tentar deixar bem claro o que são usos e costumes de uma igreja. Porque o uso e costume é necessariamente escriturístico ou, como o próprio nome diz, é um uso e costume. Então, vou dar exemplo para vocês. A igreja Deus é Amor. Eu não sei como está hoje, mas durante um tempo, no manual da igreja Deus é Amor, os homens não podiam usar um paletó que tivesse aquele risco, aquela abertura atrás, sabe? E havia a recomendação ali: se você comprar um paletó, você tem que costurar aquilo ali. E o homem só podia usar calça social, não podia usar jeans. Não só a Igreja Deus é Amor, outras igrejas pentecostais também eram usos e costumes. Vamos pegar, por exemplo, e não estou aqui querendo que esses exemplos se tornem o tema do vídeo. Exemplos são exemplos, tá bem? Se você transformar o exemplo num tema, você perdeu a linha do raciocínio. O corte do cabelo. Há algumas igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, Deus é Amor, Congregação Cristã, que ainda entendem que biblicamente a mulher não deve cortar cabelo. Outras igrejas pentecostais já entendem que isso é um uso e costume, já não tem mais problema a mulher cortar o cabelo. A questão também do uso de paletó e gravata no púlpito. Algumas igrejas usam, outras não. Até que ponto isso é uma doutrina sola escritura ou é um uso e costume? E eu vejo que às vezes na mente dos irmãos está tudo num pacote só, como se o uso e costume fosse uma doutrina. Então, se o uso e costume muda de acordo com o tempo, é porque apostatou da doutrina. Será? Eu sempre gosto de dar um exemplo
dos usos e costumes, apelando para a ideia de usar o princípio. Qual é o princípio bíblico que está envolvido? Eu tenho que olhar o princípio. O princípio não muda jamais. O princípio é, como a palavra de Deus, eterno e vale para todo mundo, em todo tempo, em todo lugar. A aplicação do princípio é que muda. Por exemplo, o que é um princípio? O respeito. E como é que eu aplico o respeito a diferentes situações? Bom, uma forma de aplicar o respeito numa sinagoga é colocando o chapéu ao entrar na sinagoga. O modo de demonstrar respeito numa igreja é tirando o chapéu ao entrar na igreja. Isso é uma questão, é a aplicação do princípio. São aplicações diferentes, mas o princípio é o mesmo. Então é bom no Sola Escritura separarmos o que é uso e costume, o que é aplicação, o que é princípio, o que é apenas adequação do princípio. Porque também, se eu não encontrar os princípios do Sola Escritura, eu vou ter um problema, sabe por quê? Mostra para mim na Bíblia onde é proibido fumar maconha. Mostra para mim na Bíblia onde é proibido usar drogas. Mostra para mim na Bíblia onde é proibido masturbar-se. Masturbação. Não tá. Mostra para mim na Bíblia onde é que é obrigado a pregar de paletó e gravata. Não está. Agora, por causa disso, eu vou defender o uso de maconha, vou defender o uso de drogas, de material ilícito, de drogas ilícitas? Não. Eu vou procurar no Sola Escritura qual é o princípio que me autoriza a dizer hoje, você não deve fumar maconha, mesmo que não tenha nenhum versículo na Bíblia falando explicitamente aquilo. Isso tudo está dentro do bojo do Sola Escritura. Vocês estão percebendo como é que eu estou desenvolvendo, destrinchando a expressão? Porque ela dita assim de maneira solta, Sola Escritura. O que é isso? Ela pode implicar em problemas que às vezes a gente não sabe nem como sair deles. Continuando. Como eu falei, o desenvolvimento ainda foi um pouquinho posterior de Lutero. Por quê? Porque o Sola Fide, na verdade, nem era Sola Escritura sozinho. No início começou com uma tríade, que também foi desenvolvida depois de Lutero, que é o Sola Escritura, Sola Gratia, Sola Fide. Só a Escritura, só a graça, só a fé. Depois isso acabou adquirindo mais dois elementos, Solus Christus e Solo Deo Gloria. Então seria só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo e glória somente a Deus. Mas esse desenvolvimento, essa sistematização do princípio foi sendo posterior a Lutero. Na verdade, o primeiro que usou a expressão sola, dos 5 solas que hoje marcam o protestantismo, foi Melanchthon, que era justamente o parceiro de Lutero ali, aquele que era menos passional e que segurava as rédeas do irascível Lutero. É muito interessante. O Melanchthon, ele não é tão falado, mas teve um papel fundamental na reforma. E ele foi o primeiro que falou do sola fide, só a fé. E mesmo assim, quando você vai lendo a história da reforma protestante, você vê que esse sola fide, só a fé, ele foi um princípio que foi muito debatido pelos protestantes. O que é o justificado somente pela fé? Porque havia ramos do protestantismo que entendia que você era justificado apenas pela fé, outros entendiam que era pela fé mais as obras. Essa polêmica foi tão grande que Lutero chegava a dizer que ele entregaria o gorro de doutor em teologia para quem conseguisse harmonizar Tiago e Paulo,
Porque alguns seguiam Tiago e diziam que as obras também fazem parte da salvação. Outros ficavam só com Paulo e diziam que era só a fé. Eu vou entrar nisso daqui a pouquinho. Então, havia toda essa questão. Agora, foi um expoente chamado Martin Bucer que, pela primeira vez, colocou sola fide como uma das bases do cristianismo. Ou melhor, do cristianismo no seu ramo protestante. Tá bem? Agora, em 1916, olha bem, Lutero já havia morrido no século XVI. Só em 1916 que um teólogo luterano alemão chamado Theodor Engelder publicou um artigo intitulado Os Três Princípios da Reforma. Aí ele falou do sola Scriptura, sola Gratia, sola Fides. Então, só nessa época, em 1916, que esses três solas vieram incorporar o protestantismo. Então, muitas pessoas pensam que lá em Lutero já havia o sola Gratia, sola Fides, não, ou os 5 solas. Não, só em 1916 é que esses princípios foram colocados para resumir o pensamento luterano e depois, mais tarde, um teólogo neo-ortodoxo, que foi Emil Brunner, ampliou isso para todos os ramos do protestantismo. Então, vou repetir para você para não ficar confuso. Lutero esboçou o conceito de sola Scriptura, o conceito. O Melanchthon esboçou o conceito de sola fide, só a fé. Mas apenas em 1916 que os três solas, sola Scriptura, sola Gratia e sola Fide, passaram a ser as bases oficiais do luteranismo. E só mais tarde que Emil Brunner, influenciado por Karl Barth, já em 1960, pegou esses três solas e aplicou a toda a reforma protestante em geral, tá bom? Aí depois, olha que interessante, em 1965, mais ou menos contemporâneo a Emil Brunner, que um teólogo católico, ironia das ironias, Johann Baptist Metz, um teólogo católico em 1965, que ele, para sistematizar o que os protestantes diziam, ele que esboçou pela primeira vez os 5 solas. Sola Fide, sola Gratia, sola Scriptura, solus Christus, soli Deo Gloria. Esses 5 solas que hoje os protestantes falam, esse aqui é a base, é o pilar do protestantismo, quem sistematizou os 5 solas e aplicou a teologia protestante foi um teólogo católico, Metz, que falou assim, olha, eu vou sistematizar o que os protestantes querem. Então, agradeçam ao católico pelos 5 solas. Eu estou dizendo isso porque muitas pessoas, por apaixonarem demais pela ortodoxia e gostarem de bater no peito, sola Escritura e chamar todo mundo de seita, ele esquece que muita coisa que ele está batendo no peito veio de um teólogo católico, né? Agora, o sola Escritura, hoje, já está sendo questionado por alguns teólogos também, por causa das implicações que eu já apresentei no início. Então, sola Escritura significa que eu posso abdicar dos comentários bíblicos. Até que ponto eu estou sendo sola Escritura se eu estou interpretando a Bíblia com os olhos de Wesley? Até que ponto eu estou sendo sola Escritura se eu estou interpretando a Bíblia com os olhos do teólogo fulano de tal? Até que ponto eu estou sendo sola Escritura quando, na prática, eu incentivo o solo Escritura, que eu já coloquei a diferença de um para o outro para vocês. Então, alguns teólogos estão chamando a atenção para outros 2 solas que são muito importantes dentro da teologia protestante. O prima Scriptura e o tota Scriptura. Na verdade, não são outros solas, né? Outras 2 expressões latinas. Então, tem o sola Scriptura, o prima Scriptura e o tota Scriptura. O que significa isso? Bom, sola Scriptura eu já falei. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Com isso eu concordo plenamente. O prima Scriptura seria o seguinte: a partir do momento que há verdades que não estão na Bíblia, como eu falei assim, estou usando camiseta preta, se essas verdades não estão na Bíblia, eu posso aceitá-las como verdades. Porém, se houver qualquer divergência, a verdade primária tem que ser a bíblica. Tá certo? A verdade primária tem que ser a bíblica. E o tota Escritura seria justamente aquele princípio de você olhar a Bíblia como um todo. E aqui eu chamo a sua atenção para aquilo que nós destacamos em teologia como hermenêutica, a interpretação da Bíblia Sagrada. Tota Escritura. Eu vou ler uma passagem para vocês. Atos capítulo 20, versículo 27, diz assim, ó. É Paulo que está falando aqui.
Atos 20, verso 27. Quando Paulo expõe a sua defesa, ele diz assim: porque jamais deixei de anunciar todo o plano de Deus. Essa expressão todo o plano de Deus, panta, ela é importante porque Paulo está aqui colocando que a verdade cristã das Escrituras não é baseada num texto solto aqui, no outro texto solto ali. Você tem que olhar o conjunto da obra. E não somente isso aqui, nós temos que olhar, esse princípio de toda a Escritura, ele também será válido ao aplicarmos a qualquer autor que nós formos estudar. Por exemplo, se eu pegar apenas uma frase de Lutero, eu vou falar algo que Lutero às vezes nunca quis dizer. Então você tem que pegar o conjunto do que Lutero ensinou. Eu vejo muitas pessoas hoje, principalmente com essa época de Twitter, é muito comum as pessoas ficarem citando aforismos. Nada contra os aforismos, eu também os cito. Em livros meus você tem aforismos ali, alguns são brilhantes. Mas para se aprofundar no pensamento daquele autor, você não pode ficar apenas no aforismo, no ditado. Por exemplo, Nietzsche. Porque Nietzsche diz Deus morreu. Que heresia, que blasfêmia e tudo. Você não está nem entendendo o que o Nietzsche quis dizer quando ele falou Deus morreu. Então só falar, como disse Nietzsche, Deus morreu, isso é verdade, mas é perigoso. Não estou defendendo Nietzsche, não. Eu estou querendo dizer que muitas vezes você pega a frase fora da obra do autor e dá uma interpretação que o autor nunca quis dar. Então é importante nós olharmos o aspecto global daquilo ali. Não apenas uma frase isolada. Olha, isso aqui que ele falou está errado. Olha na Bíblia. Isso aqui que ele falou, olhe no conjunto da obra dele. E mesmo a Bíblia. Olha, esse perigo de pegar uma frase isolada de alguém e falar, ele é herege porque ele falou isso aqui, você joga fora a água suja, a bacia e a criança junto. Não estou querendo defender tudo que é dito, mas assim, olhem o conjunto da obra. Às vezes eu sou vítima disso, quase todo pregador, quase todo mundo é vítima disso. A pessoa vai lá, pega um recorte de sua frase, você teve um podcast de 4 horas, o sujeito vai lá e pega um recorte de sua fala e fala, olha o que ele ensina, isso aqui é mentira, é heresia, não sei o quê. Não sou só eu não estou sendo vitimista aqui não. Várias pessoas que estão na internet estão assim, você pega um sermão de um sujeito no púlpito de uma igreja, sei lá, na igreja presbiteriana em tal lugar, aí o sujeito falou uma coisa, aí todo mundo começa a marretar, para numa entrevista, numa fala. Olhem o conjunto da obra. E se a pessoa falou aquilo ali, dê um voto de confiança. Se eu digo, por exemplo, eu não sou racista, e dou várias declarações que não sou racista, não sou racista, não sou racista, não sou racista. Aí um belo dia eu viro e falo assim, gente, nossa, a situação tá preta mesmo, tá preta, tá terrível. O senhor tá vendo lá, ele é racista. Por que ele... Viu, o Rodrigo Silva falou que a situação tá preta, ele é racista. Por que ele não falou que a situação tá branca? Ou seja, o pessoal pega uma fala minha, a situação tá preta, e atribui a mim racismo, apenas a guisa de ilustração, quando eu tenho todo um discurso falando eu não sou racista. Aí o outro sujeito, ao invés de admitir que ele tirou fora de contexto algo que eu falei, ele só repete o mantra. Não, ele é racista sim, porque ele falou que a coisa está preta. Não adianta, todo mundo sabe que você é racista. Mas ele diz que não é racista, ele já deu essa declaração. Não importa. Ele é racista e ponto final. A pessoa se torna juíza. E você pensa que isso que muitos usam para atacar teólogos, religiões, a minha pessoa, qualquer coisa, não é usado também contra a Bíblia? Claro! Meus queridos irmãos, eu navego numa sociedade secularizada, eu converso com ateus, agnósticos, alguns amigáveis, outros agressivos, e eles afirmam com todas as letras que a Bíblia é misógina, que a Bíblia é racista, que a Bíblia é xenofóbica, que a Bíblia é homofóbica. E por mais que você mostre que a Bíblia é misógina, por mais que você fale, gente, a Bíblia não é misógina, eu já fiz vídeos inteiros aqui mostrando que Deus valoriza a mulher, mas o sujeito vai lá e pega só aquela passagem que Paulo fala assim, que as mulheres fiquem caladas na igreja. Porque o marido é o cabeça da mulher. Tá vendo? A Bíblia é misógina. Não é, meus irmãos. Eu vou explicar. Esse texto bíblico aqui quer dizer isso. Não é misoginia. Na época, olha o conjunto da Bíblia. A Bíblia valorizou a mulher aqui. O sujeito ignora o todo, só pega aquela frasezinha, a Bíblia é misógina, acabou. Não tem o que falar. Não tem o que falar. A Bíblia é racista.
Não, a Bíblia não é racista, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Não, mas nesse ponto aqui, Paulo falou dos servos que devem voltar para os seus senhores, a Bíblia é escravagista. Então, essa mesma atitude que eu estou aqui combatendo, a atitude de pegar a parte pelo todo, é usada também contra a Bíblia. Então não use você contra mim aquilo que ateus usam contra a Bíblia que você tanto estima. É um exercício hermenêutico aqui. E ao avaliar a Bíblia Sagrada, não fique também pegando só pontinhos aqui e acolá para sustentar uma doutrina, porque senão, sabe o que pode acontecer? Eu vou fazer um exercício ao contrário aqui. Eu vou, justamente para guisa de ilustração, fazer uma hermenêutica errônea, aquela que não olha o tota escritura e fica só no sola escritura, ponto final. Percebeu? Porque eu não estou negando o sola escritura. Eu só estou dizendo que o sola escritura tem que ter uma vírgula depois dele e não ponto final. É sola escritura, sola gracia, sola fide, solus Christus, solo Deus glória, prima escritura e tota escritura. Se eu não pegar todos esses itens e ficar só com sola escritura batendo no peito, eu sou sola escritura, você vai distorcer a palavra de Deus. E posso provar isso aqui? Tá bom. Vou ficar só com sola escritura e não com tota escritura, tá bem? Olha bem, a lei salva. Você vai responder para mim, não, de jeito nenhum, a lei não salva. E eu concordo com você. Eu estou de acordo com a teologia luterana de que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, a lei não tem poder salvador. Isso aqui é a minha crença, é o meu pilar. Eu não sou salvo pelos mandamentos. Que muita gente fala assim, o sábado, você fala que o sábado salva. A lei não salva. Ficou claro? Não preciso desenhar, né? A lei não salva. Mas se eu for sola escritura, ponto final, como é que você me explica essa passagem de Mateus capítulo 19, versículo 17? Mateus capítulo 19, versículo 17. Mateus 19, verso 17. Jesus, vou ler o 16 também. Eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou, mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E aí? Só a escritura. Então, se eu pegar esse versículo aqui e ficar só nele, eu vou dizer que eu tenho que guardar a lei para ir para o céu, porque Jesus falou, Jesus ainda, não foi nem Paulo, nem Tiago, nem João, foi Jesus que falou, se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos, ponto. Viu como é perigoso pegar só um versículo, bater no peito e falar, eu sou só da escritura, porque aqui está escrito isso e ponto final, você está errado. Então o legalismo que está correto, porque Jesus falou, quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Está vendo a importância do tota escritura e não apenas do sola escritura? Verso, como é que é? Texto fora de contexto vira pretexto. Agora vamos a outro exemplo que eu vou dar para vocês. Tiago e Paulo. Olha o que diz Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, versículo 20. Romanos 3, versículo 20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém é justificado diante de Deus pelas obras da lei. Mas quando eu vou a Tiago, capítulo 2, verso 24, Tiago 2, 24, aqui diz assim, olha. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Quem está certo? É Tiago que fala que a pessoa é justificada pelas obras e não apenas pela fé? Ou Paulo que fala que nós somos justificados apenas pela fé? Como harmonizar isso aqui? Então, eu não estou aqui criando minhocas na sua cabeça, mas eu estou dando exemplos de como a gente às vezes também distorce a Bíblia e joga na cara do outro. Isso aqui não é bíblico, ele é herege, vou mostrar que é herege, porque ele falou isso aqui. Aí eu vejo muito isso na internet. A pobre coitada da Ellen White, eu não estou como advogado de defesa dela não, mas o pessoal fala assim, vou provar que a Ellen White é herética. Aí pega uma frase dela e fala assim, Ellen White falou isso aqui. Agora olha o que a Bíblia fala aqui, herege. Aí muita gente quer, obrigado por abrir meus olhos, realmente eu nunca gostei dessa mulher, ela é herege mesmo. Espera, olha o todo da obra dela.
exemplos. Eu já dei em vídeo aqui, mas é interessante que ninguém olhou o vídeo que eu fiz, né? Eles só querem pegar os recortes. Eu mostrei aqui Ellen White falando várias vezes, eu não mostrei todos os textos dela, mostrei alguns, onde ela fala: a Bíblia é a única regra de fé e prática. Aí vem o sujeito e fala: não, Ellen White se colocou em pé de igualdade com a Bíblia, os adventistas usam Ellen White. Ah, é verdade, porque eu conheci um adventista que ele só falava de Ellen White, não falava da Bíblia e tudo mais. Sendo que a própria Ellen White desenhou várias vezes que a única regra de fé e prática é a Bíblia. Lembra aquele negócio que eu falei? Não, você é racista. Eu só falei que a coisa está preta, mas eu não... E tudo que eu falei é a favor dos negros, não quero saber. Você falou que a coisa está preta, você é racista. Não quero saber. Se a Ellen White falou que ela recebeu uma visão de Deus, ela é Bíblia. A Ellen White falou uma coisa, a Bíblia fala outra. Então a Ellen White é herege. Tá, então como é que eu faço se eu pegar só passagem com passagem assim? Paulo falou que nós somos salvos apenas pela fé, mas Tiago fala que nós somos salvos, justificados pela fé e obras. Qual dos dois é o herege aqui? Aliás, isso é tão complicado que o próprio Lutero chegou a chamar a epístola de Tiago de epístola de palha. Foi goela abaixo de Lutero que Tiago entrou no cânon das escrituras pela via protestante. Porque por Lutero estaria fora. Epístola de palha. Herege. Então Tiago é herege. Então essa hermenêutica de pegar uma frasezinha bíblica aqui, uma frasezinha de alguém aqui, e com base nisso você já taxar alguém de ortodoxo ou herético, é muito perigoso. Vou dar mais um exemplo para vocês. A gente pode comer de tudo? O que diz Mateus, Jesus? Vou começar com Jesus. Mateus capítulo 15, versículo 11. Olha o que Jesus disse aqui. Mateus 15, verso 11. Escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Tá vendo aqui, olha? O que contamina a pessoa é o que sai da boca, não é o que contamina. Então eu posso comer de tudo. É bobagem esse negócio de não comer isso, não comer aquilo. Eu posso comer de tudo. Esse negócio de não poder comer certas coisas é coisa do Antigo Testamento. Eu posso comer de tudo. Pode comer de tudo? Então, se eu posso comer de tudo, como é que você me explica, quando eu vou a Atos capítulo 15, versículo 29, que a decisão da igreja cristã primitiva sobre o Espírito Santo foi o seguinte... vou ler aqui, ó. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, ou seja, os apóstolos não falavam aqui em seu nome, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue de carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. E evitem essas coisas, e se evitarem essas coisas farão bem, passem bem. Ou seja, assunto encerrado. Peraí, mas se o que entra pela boca não contamina o homem, qual o problema de comer uma carne sacrificada a ídolo? Se o que entra pela boca não contamina o homem, qual o problema de comer sangue de animais sufocados? O que entra pela boca não contamina o homem? E se quem insiste em não comer é um herege, como é que eu faço com essa outra passagem aqui de Romanos capítulo 14, versículo 6, que Paulo diz assim: quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isto para o Senhor. Então aí, olha, se eu guardo o sábado, eu faço para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graça a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come, e dá graças a Deus. Ou seja, então, se eu não como certas coisas, eu também como para o Senhor. Então também não sou herege por não comer. Se eu guardo o sábado, por Paulo eu não sou herege, porque diz que quem guarda, faz diferença entre os dias, o faz para o Senhor. Quem pensa que todos os dias são iguais, faz isso para o Senhor. Quem come tudo isso, e quem não come de tudo, é para o Senhor que não come. E aí? Eu não estou explicando esses textos aqui, eu não estou fazendo a hermenêutica deles. Lembra que o meu exercício para vocês aqui era mostrar como é que é perigoso.
pegar versos soltos, seja da Bíblia ou de um teólogo, e com base numa contraposição de um com o outro, chamar alguém de herege ou de ortodoxo apenas por uma fala isolada. E segundo ponto, como é perigoso sustentar, toda uma doutrina apenas em versículos soltos da Bíblia. Eu tenho que examinar a Bíblia num conjunto, num todo, tá certo? Então isso é muito importante para nosso entendimento da Sagrada Escritura, da Bíblia Sagrada. Nós não podemos, o que a gente não pode é dizer assim, a Bíblia é inspirada por Deus e além dela eu posso ter essa outra coisa aqui para interpretar. Isso é que eu não posso. Ou basear toda uma doutrina num único versículo da Bíblia. Então, esse é o sentido de sola escritura. E aqui estão alguns elementos práticos que eu usei à guisa de ilustração de como você deve interpretar corretamente o sola escritura. E é com esse princípio hermenêutico de sola escritura e tota escritura e prima escritura que eu uso, por exemplo, os comentários do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, que agora é a plataforma A Bíblia Comentada. Que, aliás, você é muito bem-vindo se quiser estudar a Bíblia comigo ali. Nós temos mais de 40 mil alunos. Se alguém que está assistindo esse vídeo é aluno do Bíblia Comentada, você pode até dar o seu testemunho aí. Nos vídeos lá, nós usamos outra fonte de autoridade doutrinária, que não a Bíblia. Ali nós ficamos fazendo a Bíblia em pé de igualdade com outros livros, ou é sola escritura, é toda a escritura, e usar apenas o contexto para iluminar a Bíblia Sagrada e não para ser um intérprete dela, uma palavra final sobre ela, ou um concílio de uma igreja, ou a palavra de alguém, tá certo? Então, eu convido você a estudar a Bíblia comigo, acompanhar ali o curso A Bíblia Comentada e a plataforma A Bíblia Comentada. E se você já é aluno, deixe o seu depoimento aqui, deixe o seu testemunho, ele vai ajudar outros a entenderem o que é passado ali. Se é realmente algo que a gente procura estudar a Bíblia ou apenas uma heresia para ludibriar as pessoas. Que Deus abençoe sua vida, viva por esse livro, aqui é a palavra de Deus. É a mensagem de vida e de esperança que nos faz sobreviver a esse mundo de tanto caos, de tanta discórdia, de tantas vozes. Um grande abraço. Que a graça e a paz de Jesus esteja em seu coração. Tchau, tchau.